Deu uma travada geral. Agora vai dar certo. Vamos lá, estamos gravando. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a participação do professor Gelson André Schneider. O professor Schneider ele é bacharel em Ciência da Computação pela Federal do Tocantins, 2010, especialista em Engenharia de Sistemas pela ESAB, 2015, e mestre em Computação pela Universidade Federal Fluminense em 2020. Ele foi meu parceiro aí de colega de doutorado. Ele estava no mestrado, eu estava no doutorado na UF. A gente se conheceu por lá, em Niterói, e desde então a gente faz algumas parcerias, né? Ele foi, enquanto eu era professor do IF lá em Pinheiral, ele foi lá participar da nossa semana acadêmica de lá, né, com uma outra palestra. Hoje ele retorna aí agora já em Arraial do Cabo para colaborar com a gente mais uma vez, né? E é isso, Schneider, fique à vontade. Como eu falei, eu vou só te pedir para deixar 10 minutinhos no final, né? Então aproximadamente 2h50 aí. Você pode tentar finalizar a sua apresentação para a gente poder abrir aí para perguntas, né, comentários do público em geral. Tá bom? De novo, muito obrigado e fica à vontade. Tá certo, boa tarde. Você me ouve? Vocês estão me ouvindo? Tá Sim, me sim, ouvindo, Marcos? sim. Certo. Então, obrigado, Marcos, pelo convite. Agradeço bastante. Foi uma das coisas boas do mestrado aí, foi ter conhecido um pessoal bom. E sempre a gente tem feito essas parcerias, né? Eu já fui em Pinheiral e agora no EAD em Arraial do Cabo. Vamos ver se ano que vem eu posso ir presencial aí em Arraial do Cabo, né, Marcos? Será Tomara muito que dê, bem-vindo. tomara que dê certo. Então, essa palestra que eu vou dar para vocês, ela faz parte da minha pesquisa de mestrado e ela tem tudo a ver com o ensino médio, né, ensino técnico profissionalizante do IFTO, ou dos Institutos Federais como um todo, né? E, e aí o tema da palestra é Práticas Pedagógicas para o Ensino do Pensamento Computacional por meio de Internet das Coisas no Ensino Médio Técnico. E aí, por que então que decidi trabalhar com o tema, trabalhar com isso? Primeiro que eu sou professor das disciplinas de lógica de programação, programação estruturada, programação orientada a objeto, do Campus Colinas aqui do FTO onde eu trabalho. Eu não sei como é aí, normalmente essas disciplinas têm uma variação no nome, etc., mas o conteúdo é sempre o mesmo. O grande problema é o ensino de lógica de programação. Então, é, me deparei, eu sou bacharel, né? Saí da faculdade e a primeira vez que eu pedi na sala de aula foi no IF, foi para dar aula no curso técnico de informática no primeiro semestre de lógica de programação. E aí o livro que eu usei como referência naquele momento com os estudantes foi o livro do Farrer, que é Algoritmos Estruturados, que é um livro que o professor usou comigo na graduação. Então, o primeiro exemplo desse livro é a série de Fibonacci. Então, já é um conteúdo muito denso para aquele meu público-alvo. E aquele semestre, para mim, foi terrivelmente assim, complicado, porque eu aprendi os conceitos de lógica de programação de uma maneira no qual tinha um público-alvo ali, que era o ensino médio técnico, os alunos do primeiro ano, e como que eu iria passar esse conteúdo, que ele é um conteúdo de graduação, se você pegar a ementa de lógica de programação do ensino médio técnico, ele é o mesmo na graduação, não é diferença, é a mesma coisa que os alunos precisam aprender, certo? E aí eu comecei a me perguntar, me questionar e pesquisar. E aí não encontrei material voltado para o ensino médio, muito mais para o ensino médio técnico, né? E a gente sabe que a gente precisa fazer um trabalho multidisciplinar, junto com outras disciplinas, etc, etc. E aí foi onde comecei a pesquisar e me aprofundar um pouco mais. E principalmente também um pouco mais sobre didática, né? Melhorar meus exemplos, etc, aquele negócio todo. E, e aí eu também queria que os alunos tivessem mais interesse em estudar a disciplina, né, de programação. Eu queria que os alunos vissem que a programação era legal, um negócio bastante interessante, né? E só que os alunos eu não estavam conseguindo fazer com que meus estudantes entendiam isso da maneira que eu achava legal, sabe, que fosse necessário. E aí também diminuir os índices de retenção, que é de reprovação, né?
e os índices dos alunos que abandonavam o curso, que no momento que estava alto, eu fazia parte de uma comissão que a gente trabalhava com essas questões, e um dos motivos dos alunos estarem abandonando nosso curso técnico de informática é que eles não se adaptavam, não aprendiam, não conseguiam entender programação, e os alunos normalmente começam a ficarem nervosos com isso, né? Eu vou reprovar, para eles a reprovação é algo bastante complicado, né? E acabavam abandonando o curso. Eles largavam o curso, saíam do IFTO e iam para outro colégio. E aí isso perdurou na minha cabeça durante algum tempo. E aí com isso, fui pesquisando e aí eu encontrei algo chamado pensamento computacional. É um tema já um pouco bastante batido, mas é o seguinte, o aluno, ele não necessariamente ele aprende só lógica de programação, ele precisa entender como o computador funciona, como as coisas funcionam, pensar computacionalmente. E é isso que a gente vai trazer nessa palestra aqui, mais ou menos, essa ideia. Então, o pensamento computacional, ele não surgiu com esse nome recentemente, mas desde a década de 60, ele é um pesquisador matemático, bastante para computação, na área de inteligência artificial, e quando surgiu os computadores, ele percebeu que as crianças poderiam se apropriar dessa ferramenta para gerarem conhecimento, ou seja, gerarem seu próprio conhecimento. Então, nesse exemplo aqui do slide, ele criou essa tartarugazinha, um discozinho, que essa tartaruga você dava os comandos, e esses comandos faziam com que a tartaruga escrevesse um desenho, né, no chão. Então, desde a década de 60, com o início dos computadores, o Seymour Papert já pensava que a necessidade de, principalmente, as crianças se apropriarem da computação como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento cognitivo. E hoje a gente tem ainda o logo, inclusive tem um professor do IFRJ, o Gilvan Vilarim, que ele tem um livro que o logo hoje está dentro do LibreOffice, então desenvolveram bastante coisa. Surgiu essa ideia e desde então vários pesquisadores foram aprofundando o conhecimento e em 2006 é que foi cunhado esse termo pensamento computacional, que segundo a Janet Wing é a capacidade de utilizar os conceitos fundamentais da ciência da computação para resolver problemas dos mais diversos tipos, problemas do cotidiano inclusive. E aí a SBC, que é a nossa Sociedade Brasileira de Computação, ela, junto com os pesquisadores, ela publicou um manual de referência para formação em computação para educação básica, porque a computação ela não é mais vista como uma disciplina que você vai ver na graduação de computação. A computação o pensamento computacional, a computação ela é uma ferramenta que o aluno precisa ter desde a base, como a leitura, como a matemática, etc. E então eu me deparei com isso, eu cheguei nisso, tá? Então preciso me aprofundar um pouco nesse pensamento computacional e ver como que eu trabalho esse pensamento computacional com meus estudantes. E aí existem várias habilidades que estão desenvolvidas dentro desse pensamento computacional, né? Então, alguns autores retratam outras habilidades, mas o que a gente normalmente utiliza como referência é da Wing, né? Que ela diz que são as principais habilidades e competências que os alunos precisam ter são decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e o desenvolvimento do algoritmo. Tá, mas então o que é decomposição? Decomposição é a capacidade que a gente tem de pegar um problema grande e, peraí, eu vou pegar uma parte desse problema agora, vou resolver, depois eu pego uma outra parte, vou tentando encaixando isso depois. Porque é o que acontece normalmente na computação, né? A gente tem um problema grande que a gente vai tentando decompondo ele. E aí o reconhecimento de padrões, porque eu posso pegar uma solução de um problema e utilizar uma parte dela ou um todo para solucionar um outro problema. Então os problemas na computação eles se parecem, né? Então assim, alguns tipos de problemas. Então reconhecer, utilizar aquilo que o conhecimento que eu já obtive para resolver um outro problema. Então esse é o reconhecimento de padrão. E a abstração é o estudante ele ser capaz de pegar um problema, identificar o que é essencial daquele problema. O essencial é eu atacar isso e isso. E o restante eu posso deixar para depois, certo? E
o algoritmo, que é a criação do passo a passo da execução da resolução daquele problema, que é onde normalmente a gente já entra, né, no ensino de lógica e programação, é já no algoritmo. A gente ensina lá o algoritmo de fazer um bolo, de trocar a lâmpada, etc. Mas a gente não tem esse conhecimento de que o aluno precisa de outras habilidades antes de começar a desenvolver algoritmo. E a gente já joga lá para ele fazer um algoritmo e aí ele já começa a entrar em parafuso. Claro, tem alguns alunos que têm uma habilidade excelente de pegar assim, as coisas fáceis, mas a grande maioria não é, que acaba tendo grande dificuldade. Então, assim, então eu percebi que eu estava tentando colocar a carroça na frente dos bois. Então eu precisava desenvolver outras habilidades nos meus estudantes antes de começar com o algoritmo, certo? E aí, tá, então, e daí? O que, que a gente faz com todas as informações que a gente teve e conclusão que eu cheguei? A tecnologia é uma ferramenta para a solução de problemas. É inegável, hoje o mercado de trabalho ele requer que todo mundo saiba utilizar a tecnologia, não é utilizar o Word, o Excel, o Gmail, é utilizar os conceitos de resolução de problema que a tecnologia nos permite, né, essa ferramenta, para aplicar nos diferentes tipos de problemas, seja da indústria, da ciência, etc. E aí, a computação é uma ciência básica que tem por objetivo desenvolver competências e habilidades para análise e resolução de problemas. Então, computação não é mais uma coisa que fica lá, um careca lá escondido dentro de uma sala com um computador. A computação, vai muito além disso. Ela nos dá habilidade de resolução de problemas. Então, não é só o computador. A computação em si, vai muito mais além do que o próprio computador, certo? Então, seria igual a matemática, a linguagem, é uma habilidade nova que, digamos que assim, nova que a gente precisa ter para resolver problemas. E aí, a computação já vem sendo ensinada no ensino básico, desde o ensino fundamental e nível médio nos outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Singapura, Japão, há muito tempo. Então, a gente está bastante atrás aí com relação a esses países. Por quê? Porque eles veem que é mais uma habilidade, é mais, digamos que uma disciplina, não gosto de falar esse termo, mas que os alunos precisam ter, precisam aprender, certo? E é, deparei com bastantes pesquisas com o intuito de desenvolver habilidades do pensamento computacional na educação básica. Aí são várias técnicas, computação desplugada, que é utilizar apenas papel, é, e caneta para ensinar os conceitos de computação. Então, ensino computação sem computador, que é um recurso que o pessoal utiliza bastante, principalmente em locais que não possuem computador, né? Que é a realidade de grande parte das escolas brasileiras aí. É, algoritmos, programação, criação de objetos de aprendizagem, desenvolvimento de jogos e a robótica. Então, você já deve ter ouvido bastante sobre a robótica, já que a gente volta nela mais à frente. Tá, então, o que eu queria com tudo isso? É oportunizar aos estudantes uma aprendizagem significativa, que eles aplicassem habilidades de decomposição, reconhecimento de padrão, abstração, automação e análise, e também que promover nos estudantes desenvolvimento de self skills, que seriam colaboração, criatividade, criticidade, que são habilidades hoje são requeridas na formação ampla de todo profissional que sai ali do ensino médio nosso, que é o ensino médio técnico, né? E também apresentar aos estudantes as áreas da computação, matemática, engenharias, como profissão. Então, por exemplo, olha, essa área é legal. E a gente teve um projeto também que a gente trabalhou com das meninas na ciência, né? Porque normalmente o que acaba que ocorre é que os cursos de exatas acaba sendo a maioria dos cursos de exatas estão sendo pelo público masculino, né? E a gente fez um projeto bem legal, acabar que a gente não, na verdade deveria ser uma professora orientadora, mas nosso colegiado não tinha nenhuma professora para orientar as meninas, e eu acabei pegando uma parte da orientação e a gente fez umas coisas bem legais, assim, e teve bastante resultado, porque as meninas acabaram que elas estão no terceiro ano agora, e das três, duas querem seguir a área de exatas, né? Então, mostrar essa área, né? Porque
Quando eu terminei o ensino médio mesmo, eu tinha a área que eu não tinha noção do que era. Eu caí na computação de paraquedas. Eu entrei na computação que eu não sabia o que era, né? Eu achava o nome bonito, eu entrei na computação. Mas então, o aluno tendo contato desde então, mostrando que isso pode ser uma profissão e como ele pode trabalhar na área, as diferentes formas de atuação, é bastante interessante, sabe? E é um momento que eu vejo que nossos estudantes ficam muito perdidos no ensino médio aí, sem saber o que vão fazer, a pressão do professor, pressão dos pais, a pressão de todo mundo, ainda mais agora no meio de uma pandemia dessa, né? Então demonstrar novas formas de ver as coisas é o que eu queria é, mostrar para meus alunos. Então, continuando, e aí a gente vem, tá, mas e aí, e a robótica? Por que que você não utilizou robótica para isso? Então, você já deve ter visto, inclusive existem os campeonatos de robótica dentro do IFT, dos IFs, a gente tem a OBR, e aí é onde eu sentei com minha orientadora, e ela também é da, da vertente de que a gente precisa de algo a mais na robótica, assim, porque a robótica hoje, se você for conversar com o pessoal os estudantes que têm a disciplina de robótica na matriz curricular, como exemplo do Senai, algumas escolas têm, chega um momento em que o aluno perde a motivação de estar trabalhando com a robótica, porque é sempre a mesma coisa. Você faz um robô que ele segue uma linha. Você faz um robô que ele pega um objetozinho, ele faz uma coisa. Tá, o que que eu faço com essa informação? O que que eu faço além disso? E aí acaba que você acaba limitando de certa maneira, e eu posso estar falando isso errado, mas a criatividade do estudante, claro, que é importante. A robótica tem a sua importância, com certeza. A gente tem excelentes trabalhos na área de robótica, e assim eu queria algumas coisas a mais, além disso, certo? E algumas coisas a mais que a gente queria trabalhar é a questão da conectividade na internet, né? De eu poder gerar dados, de eu ter um sensor que lê alguma coisa, eu trabalhar com essa informação, e eu saber a importância dessa informação, porque minha orientadora trabalha bastante com dados públicos, né? Então a gente entrou bastante nessa questão de tudo isso. E a gente bolou ali uma coisa bastante grande, e dentro dessa coisa grande a gente teve a internet das coisas, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a capacidade que eu tenho de um objeto meu se conectar à internet, gerar dado e eu conseguir acessar esse dado. E com esse dado a gente pode gerar informação aí das mais diversas maneiras, né? Então, hoje a geladeira pode estar conectada na internet, meu ar-condicionado, se a temperatura tá alta, eu posso ligar o ar-condicionado remotamente. Então, internet das coisas, a gente tem diversas aplicações aí, maneiras de trabalhar com elas, tá? E aí, e a internet das coisas ainda tem bastantes desafios, né? Que são de âmbito teórico, prático, social e etc. Então, a gente tem bastante coisa para resolver aí, para pesquisar, para trabalhar. Tá, e aí, outra coisa que nos motivou a fazer esse trabalho foi sobre as reflexões éticas e conscientização acerca dos dados. Hoje a gente tem muito dado. Então, a gente tem um portal de dados do governo federal que nenhum aluno acessou. Assim. No dia que dá aula que eu mostrei para eles, falar como é que essa informação está disponível, eu não sabia que podia acessar. Então, a gente tem muita informação. Então, existe toda uma área de conhecimento que é a parte de alfabetização de dados, de como o público em geral pode acessar esses dados. Porque se o público geral não acessar esses dados, não ver o que está acontecendo, que é fácil sentar na cadeira e reclamar. Está tendo corrupção no governo. O que eu estou fazendo para ver se meu vereador está utilizando direito aquele dinheiro, se a quantidade de parlamentares está correta, se não está. Então, os dados estão por lei, nós temos duas leis, que é a Lei de Acesso à Informação, e que eu tenho direito, ela é de 2011, então vai fazer 10 anos, eu tenho direito a acessar qualquer dado do governo, seja ele municipal, federal, estadual, etc. Então, uma das coisas que a gente queria fazer também era fazer essa conscientização e também trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela acho que entrou em vigor agora em 2020, se não me engano, que é a questão da proteção dos dados individuais, né? E a gente tentou trabalhar um pouquinho isso com os estudantes. E aí,
a gente tentou trabalhar tudo isso dentro do contexto de cidades inteligentes e humanas. Acho que foi ontem que o professor Satoru, que é um professor da UF que trabalha com cidades inteligentes e humanas, né? Ele é uma área que você tem bastante campo de pesquisa pela frente, né? Então a gente tentou juntar cidades inteligentes e humanas, dados públicos, internet das coisas, para fazer com que o aluno desenvolvesse ali uma solução para o seu bairro, para a sua cidade, etc. E essa era a nossa proposta. Então a gente tentou trabalhar o ensino de internet das coisas, o ensino de computação de maneira bem contextualizada, que é diferente da robótica, porque às vezes você tem um negócio mais limitado ali, que é um seguidor de linha, alguma coisa assim. Então a gente tentou trazer para o ambiente do estudante, inserir ele, para ver se ele começasse a desenvolver ali as suas ideias para trabalhar com esses conceitos. Então a gente tentou desenvolver. é, no final a gente viu que a gente não desenvolveu as habilidades de pensamento computacional, mas a gente vai chegar lá na frente. Então a ideia principal foi essa, a gente fazer, juntar tudo isso aí numa oficina e trabalhar com os estudantes. Aí o que a gente tentou fazer. E aí a gente vai mostrar como que a gente fez isso e como que a gente trabalhou com nossos estudantes agora. Acho que deu para entender mais ou menos a contextualização da onde a gente chegou nisso tudo aí. De por que a gente utilizar esse tanto de coisa. E aí, a cidade inteligente é um lugar que você tem vários exemplos ali que você pode trabalhar com a internet das coisas, né? Seja uma lixeira automatizada. Então você tem ali, a cidade é cheia de problemas aí que a gente tenta resolver ainda e vai demorar bastante tempo para resolver. Então seria esse nosso contexto de trabalho. E aí a gente sentou, planejou e organizou uma proposta numa oficina que iria ser aplicada aos estudantes. E aí, o meu público-alvo era tanto os estudantes do ensino médio técnico em informática, quanto o ensino médio técnico em agropecuária, do primeiro ano. Aí você pode perguntar, professor, meus alunos nunca tiveram aula de informática, de lógica e programação, e eles vão fazer a mesma oficina. Eu falei, a gente vai ter esse desafio de tentar fazer a mesma oficina com os dois grupos separados, né, de estudantes, e ver como é que vai ser o desenrolar aí do desenvolvimento dessas habilidades ao longo do processo. E foi bastante legal. Então a gente aplicou uma oficina, essa oficina foi feita em 6 atividades, né? Então cada atividade ela procurou trabalhar uma coisa diferente, sendo que a próxima atividade a gente conectava o pensamento, o raciocínio anterior a ela, né? Então a gente dividiu em 6 atividades. A maioria das atividades tiveram 4 horas e outras 2 horas. E ainda tem uma atividade final que foi a apresentação final dos projetos. Então, os alunos tiveram uma semana para apresentar o projeto. Então, agora eu vou contar um pouco como foi o desenrolar desse projeto, dessas oficinas aí, e depois eu abro para perguntas, tá? Então, o que nós utilizamos nessa oficina? Então, os conceitos, nós trabalhamos conceitos básicos de internet das coisas, conceitos de cidades inteligentes e humanas, e aí os conceitos básicos de eletrônica. Nenhum aluno nosso tinha trabalhado com eletrônica, então a gente utilizou os conceitos bastante básicos mesmo, que é sensor, que é atuador, microcontrolador. A gente trabalhou com microcontrolador Arduino e o ESP32, e aí a gente trabalhou com sensores, a gente conectou tudo isso, conectou todo esse sensor na internet e o aluno conseguiu visualizar os dados. Então, essa é o que a gente queria fazer. E no final, os alunos iriam desenvolver o seu próprio projeto. Agora, com a ideia de vocês, com base do que vocês viram na oficina, vocês vão desenvolver o projeto de vocês. A gente vai orientar e daqui a uma semana vocês apresentam na nossa feira de ciências. E aí, agora a gente vai falar dos desafios de tudo isso, e aí depois a gente pode abrir para pergunta, porque se eu contar detalhe que a gente vai demorar umas 2 horas. Mas a gente utiliza o Arduino Uno, que é o microcontrolador, né, que você programa ele, você programa sensores, etc. Só que ele tem uma limitação, que para você conectar ele na internet, eu precisaria de uma placa separada, que é uma shield que a gente chama, né? E aí nós fomos para outro microcontrolador, que é o microcontrolador ESP32, ele tem mais capacidade de memória, etc. Só que ele ainda tem algumas limitações. E uma das limitações dele é
que ele opera em 3,2, 3,3 volts e o Arduino em 5. E aí a maioria dos sensores que a gente tem no mercado operam apenas em 5 volts. E aí a gente tinha bastante sensores que no final a gente não conseguiu utilizar nos projetos dos alunos, por isso, então assim, ficou um pouquinho limitado ali os projetos finais dos alunos, mas foi bastante interessante. Aí nós fizemos, deixa eu ver se eu tenho aqui as fotos. Nós fizemos a oficina, né? A gente aplicou um pré-questionário antes para os alunos sobre o conhecimento deles de cidades inteligentes, de dados públicos, sobre como eles trabalhavam com a parte da segurança da informação dos dados deles, de rede social, etc. Ou eles tentam entender como que eles utilizam rede social. Então a gente trabalhou com bastante coisa. Então, aqui nessas fotos que vocês estão vendo, a gente tem os alunos fazendo a oficina, e a última foto aqui, as alunas apresentando o projeto final delas, da oficina, que foi uma lixeira inteligente. Então, elas criaram uma lixeira na qual ela tinha um sensor que eu não lembro agora ao certo um projeto delas, mas que ele verificava se a lixeira estava cheia ou estava vazia, certo? E aí essa informação era enviada para a internet, e aí eles conseguiam visualizar essa informação e tal. Então, a gente teve bastante projeto interessante que os alunos vão ver no final. O outro projeto era uma bengala inteligente, porque um dos alunos ele não enxerga bem, ele tem deficiência visual. E aí o que que ele falou? Que se ele tivesse as pessoas na cidade tivesse uma bengala com que elas pudessem chegar perto do obstáculo, esse obstáculo apitar, essa bengala apitar, né? Igual um carro, igual o sensor de ré, né? Ah, tá chegando perto, tá chegando longe e tal. E aí eles conectaram a internet, aí eles falaram, não, então agora dá para a gente fazer um mapa, e com esse mapa o prefeito consegue saber em quais pontos da cidade o prefeito pode tirar um obstáculo, melhorar um acesso, assim. Então foi bastante interessante que eles pensaram além, e era isso que a gente queria. Que eles entenderam que se eu utilizar os dados ali, o poder público poderia utilizar aqueles dados para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E aí um outro projeto que os alunos fizeram foi de um aterro sanitário. A gente não tem aterro sanitário aqui na cidade, a gente tem um lixão. E aí eles fizeram lá uma maquete do aterro, colocaram sensores, sensor de umidade, aí bolaram toda a teoria lá, que a população poderia ter acesso ao aterro para ver como é que estava, se estava sendo feito o aterro dentro das normas e tudo. Então, assim, foram projetos bastante interessantes. E os alunos de agropecuária, eles acabaram fazendo projetos focados na área deles. Teve um grupo que fez um aviário, que é um local de criação de galinha, né? Todo automatizado. Eles não chegaram a implementar tudo porque não tiveram tempo, né? Uma semana. E eles estavam em prova final. Então eles estavam naquela semana punk deles. E eles conseguiram fazer bastante coisa, porque segundo eles, se o produtor rural ele não precisa ir lá, ficar dando comida, fazer isso, fazer aquilo, ele tem tempo para fazer outras coisas, ele consegue economizar dinheiro, consegue economizar energia, consegue economizar bastante coisa. Então eles entenderam a potencialidade da internet das coisas para isso, né? E eles também, porque eles falaram, não, então assim a gente não precisa ir lá na propriedade direto para dar assistência. A gente pode dar assistência só vendo a informação aqui, o que ele pode melhorar isso ou aquilo. Então eles entenderam bastante o conceito, né? E aí a gente teve vários problemas, muito, muito, muito durante a oficina. Um deles é que era só eu, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que é um questionário que os alunos. Aí depois a gente aplicou um pós-questionário, né, para ver que os alunos estavam entendendo tudo daquilo, o que vocês recomendavam, não. Eu tenho tudo isso na minha dissertação, que tiver interesse depois a gente pode estar compartilhando. E aí foi bastante interessante. Os alunos de agropecuária, teve um aluno que a gente usou uma plataforma de software livre para conectar o sensor, né, na internet, que ela envia a chave, ele gera uma chave lá, você coloca no navegador e ele disponibiliza informação para você do seu sensor, né?
E aí ele olhou assim, não, se tem navegador web, eu posso baixar do celular. Ele foi lá, baixou o aplicativo, nem eu sabia que tinha um aplicativo, colocou a mesma chave que ele tinha gerado, e aí ele conseguia ver as informações em tempo real do sensor dele, sensor de temperatura, é, no celular. Então, assim, ele conseguiu entender, ele conseguiu desenvolver o pensamento computacional ali, sabe? E aí esse mesmo aluno, ele fez uma hidroponia, né, que é a plantação de alface em água, né? Ele utilizou sensor de temperatura e um sensor para regular a quantidade de água que passava pela, pela mangueira ali para molhar as plantas, porque tem uma quantidade X específica lá. Então, assim, e eles conseguiram fazer. Os meninos da agropecuária, tinha hora que engarranchava ali no código e tal, mas a gente foi trabalhando com eles, deu para fazer. Só que a gente teve muito problema. Um desses foi que a maioria dos sensores não trabalhava com a voltagem de 3,3, que é do ESP32. É, era só eu em sala, então muita dúvida, muita dúvida. Os meus foram separados por grupos, né? O grupo de 4 a 6 pessoas. Então, toda hora é um grupo. Então, quem é professor sabe que quando os alunos estão com dúvida, a dúvida deles é a principal. Professor, pelo amor de Deus, vem aqui. E aí, a gente utilizou para programar os microcontroladores, utilizou a IDE do Arduino, né? Que é uma linguagem C, um Czão pesado. E aí engarranchava ali, aí eles baixavam a biblioteca errada, e aí não tá dando certo. Foi trabalho. Às vezes a oficina tinha que ter muito mais hora para a gente resolver todos esses problemas. Mas no final do dia sempre dava certo, as coisas todo mundo funcionava. E às vezes um grupo conseguia terminar, aí ia lá ajudar o outro grupo. Aí falou, ó, esse computador tá com problema. Aí às vezes a biblioteca não tinha baixado. E aí eles foram mexendo na parte de bibliotecas lá do IDE, deu problema em tudo. Assim, foi bastante corrida, estressante, mas foi legal. Foi bastante legal, gostei bastante. A gente teve problema também de não ter todos os sensores, né, que os alunos queriam. Às vezes bolavam uns projetos mirabolantes. A gente quer fazer uma coisa. Falei, agora não tem sensor para fazer isso, não tem como comprar, né? Eu moro aqui no interior do Tocantins. Não dá para eu ir na loja ali e comprar um sensor, tem que pedir pela internet. Então, previamente, eu comprei bastante sensores, né? Mas assim, não deu para tudo que eles queriam, não. E e aí foi isso assim, tive muito problema com isso. E a parte de programação do Arduino IDE é muito pesada mesmo. E uma das coisas até que depois eu propus eu não cheguei a pesquisar ainda, de uma outra ferramenta para programar esses microcontroladores, etc. Mas ainda tem muita coisa que pode ser feita. E aí a gente explicou um pós-questionário. Os estudantes obviamente gostaram da oficina. Teve uns que falaram que queriam mais parte prática, uns mais a parte teórica e tal. E aí a experiência de trabalhar em grupo que foi, foi engraçado. Tem muito problema, muito conflito. Esses meninos brigam demais. Eles brigam o tempo todo. Eles brigam concordando com a mesma coisa, é engraçado. Aí no final eles conseguem chegar a, 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 a um limiar ali deles seguirem. Eles falam assim, não, professor, quer ver treta passar trabalho em grupo. Parece que a gente não. Falei, é justamente por isso que vocês precisam aprender a trabalhar em grupo. Então, às vezes só um queria fazer, só um queria programar, só um queria. E aí a gente teve bastante confusão por isso. E aí, uma das coisas que eles falaram foi que a experiência de trabalhar em grupo, eles tiveram a capacidade de lidar com críticas, frustrações. E realmente foi. Você via que tinha aluno, eu vi um aluno uma hora chorando lá, desesperada, que as coisas não estavam dando certo. Eu falei, fica tranquilo, vai lá, lava o rosto, senta com os colegas, vê aí que vai dar certo. Aí no final deu certo. E aí, é, a experiência passada da oficina, tá. E aí, o que a gente conseguiu ver, que aí na dissertação, na defesa, eu levei uma porrada grande lá, foi porque eu falei que eu tinha desenvolvido as habilidades e competências nos estudantes durante a minha dissertação, né? Só que no final você vai, eu não sou tanto da área de educação, né? Apesar de estar estudando bastante agora, por ser professor e tal. Mas como que eu vou provar que eu desenvolvi essas habilidades, né? Então é muito complicado. Eu teria que ter feito um outro estudo bem mais aprofundado e tal. E aí acabou que a gente mudou o termo de desenvolver essas habilidades para exercitar. Então, a gente conseguiu exercitar assim
essas habilidades, abstração, automação, análise, reconhecimento de padrões, porque os alunos conseguiram pegar a ideia na oficina básica que a gente fez, né? E eles conseguiram pegar todo o conceito, a parte conceitual, teórica e prática que a gente viu na oficina curta, no conteúdo que eles nunca tinham visto, e conseguiram fazer um projeto deles e desenvolver esse projeto, dentro das limitações do tempo, dos problemas que a gente teve. E aí a gente consegue sim dizer que eles exercitaram sim essa habilidade, a gente reconheceu que eles conseguiram. Então é, é, é difícil ainda eu para mim, e a gente tem esse artigo ele foi, a gente fez um artigo e ele foi publicado no Congresso Internacional e a minha orientadora apresentou, e a grande parte da discussão lá desse grupo lá era como eu posso dizer que eu exercitei essas habilidades, né? Então, assim, tem muita discussão ainda, precisa ser feita muita pesquisa ainda, e é um tipo de pesquisa que nem a gente de computação faz sozinho, nem o pessoal da área de educação faz sozinho, a gente precisa fazer muito em conjunto, e a gente precisa pesquisar bastante, assim, e foi um trabalho que ele foi elogiado, o pessoal gostou bastante, e, e assim, a gente tá refazendo essa oficina, a gente temos alunos que nos procuraram para começar a trabalhar com iniciação científica e tudo. Só que aí, no final, estava terminando a dissertação. A gente aplicou isso aqui em outubro do ano passado. E aí, logo no início desse ano, veio a pandemia. E aquele negócio todo. Eu tive um filho que nasceu com problema sério de saúde. Então, assim, esse ano para mim, acabou que eu não acabei trabalhando nesse projeto. Mas a gente já conseguiu aqui uma impressora 3D, agora a gente tem impressora 3D para fazer nossas peças dos projetos. Então, ano que vem promete muito e a gente quer transformar essa oficina num curso, num curso de 60 horas ou 100 horas, para que o aluno se matricule no curso, seja ele de qual dos cursos técnicos, né, seja informática ou agropecuária, e essa carga horária desse curso que fica acreditado para ele, né? A gente está fazendo a reformação dos projetos pedagógicos, etc., para a gente conseguir fazer isso como projeto integrador, né? Então, assim, acaba que só os alunos que querem vão trabalhar, e aí um convida o outro, então vai ficar um negócio bastante interessante. Está com essa proposta, tá trabalhando pro ano que vem, e quem sabe ano que vem a gente tem mais essa experiência para contar. Mas, no geral, foi isso, tem muito mais coisa que a gente pode trabalhar. Então, foi uma experiência bem sucedida. Essa oficina pode ser aplicada não só em cidades inteligentes, humanas, pode ser aplicada em outro conceito e tal. Então, bastante interessante. Então, é, a carga horária com certeza foi muito pequena, 20 horas foi muito baixo. A gente precisa mudar isso aí. É, então, a gente tem bastante coisa para melhorar. Então, esse é o meu contato. É, gelson.schneider@fto.edu.br. Pode mandar e-mail, que a gente tem muita coisa para compartilhar. A gente tá organizando para compartilhar o código do que os meninos fizeram, tudo no GitHub, a gente tá organizando aí. E até para outros estudantes pegarem e melhorarem as ideias, melhorarem as coisas. Então é isso. Eu acho que subiu bastante pergunta aqui, eu não li, deu tempo de eu ler todas. Mas aí o Marcos pode me falando aí, alguém tiver um questionamento, deu tempo aí. Tudo certo, Schneider. Foi corrido, mas deu tempo. Mas tinha Foi tempo nada para muita corrido, coisa. tempo correto. Perfeito. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Eu sei que a gente está atarefado, né? Você está cheio de coisa para fazer aí, é sempre legal essa oportunidade de colaborar, ainda mais vindo de um instituto que é irmão nosso, né? O Instituto Federal aí do Tocantins, né? Também um campus de interior, né? Não é um campus de cidade grande, e é bem legal essa colaboração. Esse tema, particularmente falando aqui agora, ele é um tema que muito me interessa, né? Principalmente aí nos últimos tempos, que eu meio que terminei a minha saga acadêmica na computação e estou aí tentando estudar um pouco da parte de educação, né, assim como você falou, né, assim como você comentou, um pouco por causa da necessidade de ser professor e um pouco por causa da obrigação, porque no meu concurso pedia a formação pedagógica, né, a licenciatura, e eu não tinha, então eu tive que correr atrás disso.
Mas, enfim, é um tema que muito me interessa, né, de utilizar a tecnologia aí para auxiliar no ensino de computação, em especial do ensino de lógica de programação. E aí, utilizando essas várias e várias tecnologias que você citou, né, Arduino, o próprio Scratch, né, que eu sei também que você já mexeu um pouco, e aí comentando um pouco mais sobre isso, eu lembro aqui que no ano passado a gente teve a nossa semana acadêmica, e no final da semana acadêmica a gente teve o que a gente chamou de projeto integrador, né, a culminância do projeto integrador que a gente realizou. E aí o professor Fernando, que está aqui na palestra também, né, participando, acho que ele teve que sair por algum motivo, mas ele já retornou. Ele, junto comigo e outros professores aí do campus, a gente bolou assim um projeto meio que em conjunto com todos os professores, e aí dividimos por períodos, né, e aí o Fernando, que estava comigo aí nas disciplinas introdutórias de programação, sugeriu que a gente fizesse uma oficina em Scratch, para poder ensinar aí os alunos, e foi super bacana, né, foi meio que no formato que você fez, tá, Schneider? Só que de maneira mais simplificada e não utilizando Arduino, mas utilizando ISP, mas utilizando o Scratch, né, e foi muito bacana, né? Saíram projetos muito legais aí. Se E você vê, Marcos, só de interrompendo um pouquinho, pode falar. que nossos estudantes eles têm um potencial incrível. Assim, eu fico apaixonado porque eles pensam nas coisas que jamais, acho que o pesquisador no mundo inteiro não ia pensar naquilo. Assim, eles têm uma capacidade incrível de criatividade, né? Basta a gente conseguir fomentar isso neles. E aí que fica o desafio. O desafio maior nosso é esse. Acho que o grande desafio do professor é fomentar a curiosidade do aluno, né? Quando a gente consegue fazer isso, cara, a gente consegue extrair tanta coisa boa, tanta coisa legal. Eu queria fazer uma pergunta, né? Pode? Você trabalhou aí nesse tema no mestrado, e aí muito usando o Arduino e tal. Eu sei que você já mexeu com Scratch, porque a gente já trocou algumas figurinhas sobre isso. Sim. E você pensou em alguma estratégia nesse sentido, né, utilizando o Scratch, porque aí você sanaria os problemas, por exemplo, de ter que comprar equipamento, né, ter que comprar peça, a peça que não é da voltagem correta, enfim. O Scratch é uma ferramenta, para quem não conhece, uma ferramenta online, né, que você consegue trabalhar com o ensino de programação, é extremamente lúdica, né, programação meio que em blocos, você consegue arrastar os blocos e fazer a programação. E queria saber se você chegou a pensar, se você já chegou a trabalhar com isso, alguma ferramenta similar ao Scratch, não sei. Fala um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei só com Scratch, né, nessa minha busca aí para encontrar alguma coisa que motivasse os estudantes, né, a aprender programação. Trabalhei um tempo bom com Scratch. Tive, claro, é, as, a- ali as coisas interessantes, né? Só que o que que eu queria com a internet das coisas, que o aluno pegasse nas coisas, sabe? Quando o aluno pega no microcontrolador, quando ele pega no sensor, quando ele tem a oportunidade, que no caso que os alunos vão ter agora, de fazer uma peça na impressora 3D, parece que dá alguma coisa, vira a chave na cabeça deles, sabe? Que quando fica só no virtual, ele faz, certo, beleza, mas assim, cara, vendo os alunos trabalhando com o Arduino é incrível, assim, a curiosidade, você prende ali o aluno por 2 horas, acaba o tempo, ele tem que ir embora, mas ele não quer ir embora, ele quer ficar lá, ele quer ficar mexendo, sabe? Então é bastante interessante isso, e bem legal, tipo aquela ideia da massa de modelar, né, de pegar, de fazer, então assim, a vontade que eles ficam de trabalhar é muito maior mesmo. Assim, a atenção, prende, porque às vezes eles ficam ali, aí eles querem testar, não, eu botei um sensor de temperatura, mas eu vou botar agora uma luz, para na hora que a temperatura tiver, baixou, aumentou, a luz acende, vou botar um LED. E eles ficaram, teve aluno que perdeu o ônibus para ir para casa, e foi uma confusão, ficaram lá. Eu falei, não, pode ficar aí, eu vou ficar com vocês. Eles ficam bastante motivados mesmo. Foi muito motivado mesmo. Acho que foi a parte mais interessante, foi a motivação dos estudantes. Ficaram bastante E motivados. eu tive a oportunidade de trabalhar com Arduino também, só que lá em Pinheiral, em Arraial, eu não cheguei a mexer com isso. E lá em Pinheiral a gente trabalhou, cara, num projeto com os alunos de agropecuária, e era parecido com o que você comentou, né? Eles tinham um aviário lá, e dentro do aviário tinha um ventilador grande,
que quando estava quente, aquele ventilador tinha que ser ligado. Só que era algo extremamente manual, né? Tinha lá um sensor de temperatura na parede, alguém passava olhando, o sensor, atingiu tal temperatura, tem que ligar. Né? Aí a temperatura desceu, eu desligo o ventilador. E é uma coisa super simples, Uhum. de você pensar, pô, por que não tem um sensor automático ali, né, de temperatura, que quando atingir, liga uma chavinha que vai ligar o ventilador. Né? E dá para fazer isso com a placa de Arduino, super simples, Sim, né? sim, Enfim. Essa é só mais uma, esse é só sim. mais um exemplo de atividades que podem ser feitas aí e ajudarem os alunos e a instituição, no caso, né? No caso lá de Pinheiral, era ajudar o aviário da instituição. Mas o Fernando levantou a mão, deixa eu dar a palavra para o Fernando. Pode falar, Fernando, fica à vontade. Não, é coisa rápida, é só no contribuir mesmo. Tem o Tinkercad, né? Eu acho que, né, imagino que vocês conheçam, que ele proporciona uma simulação, né, dos simuladores de Arduino, por exemplo. Então, quando a gente não tem, né, eu já trabalhei algumas vezes também com turmas usando o Tinkercad, que ele simula o funcionamento do Arduino, né, em sua totalidade ali. Você tem os sensores, você pode treinar tanto a parte de programação quanto a parte de ligação dos fios. É claro que, né, você meter a mão na peça e colocar os alunos para colocar a mão nos fios na peça dá outro tipo de, né, outro tipo de empolgação, né? Sim. Mas só que é interessante nesses tempos pandêmicos, principalmente, me veio à memória aqui o Tinkercad, o Júlio até comentou aí que eu usei na turma deles. Me veio à cabeça porque é uma excelente ferramenta, enfim, para simular quando a gente não tem a placa-mão, quando a gente não tem, de fato, né, esses materiais, mas é apenas isso mesmo. Parabéns aí, Gelson. É muito bom mesmo. Esse tema ele é super atual, né, e tem tudo a ver com, né, com o momento que a gente está vivendo, que é transcender. A gente precisa transcender as soluções tradicionais, né, e pensar fora da caixinha. A internet das coisas, ela tem muito a ver com isso, né, com você, né, com a gente ter a capacidade de pensar soluções fora desse âmbito, desse espectro aí tradicional. A internet tá bem ruim aqui, mas é só isso. Obrigado aí. Tudo certo, Fernando, muito obrigado. Fernando, a gente até pensou em fazer ali uma ou duas aulas introdutórias com o Tinkercad, só que o problema era o seguinte: a gente tinha uma semana, que era todo dia aula, né, da oficina, e já foi para uma confusão eu conseguir essa permuta das aulas com os professores que não imagina. Tive que implorar, me dá uma aula, não sei o que, aí você imaginei como é que foi. Mas a gente a gente vai organizar, sabe? Foi um protótipo aí que deu certo. Tem muito problema, tem, eu tive muito problema, muito, mas sim, se a gente não fizer, a gente não vai descobrir qual o caminho certo, né? Mas assim, o recado que eu dou para os estudantes, se tem alguém tem uma pergunta, já vai dar 3 horas, sejam curiosos e aproveitem o tempo que vocês estão dentro do IFTO, que eu vejo aluno que entra no primeiro, sai no terceiro, não faz nada, vai mal na aula, não aproveita, tá aí excelentes professores, excelentes profissionais. Eu sei que no Instituto Federal nós temos um quadro excelente de profissionais que dentro das limitações do nosso recurso financeiro a gente consegue comprar as coisas, a gente conseguiu comprar impressora 3D agora com o dinheiro que sobrou do campus, que não foi usado em energia e a gente conseguiu, botou pressão lá, comprando impressora 3D. Então assim, a gente não para não. E aí só que a gente precisa que os estudantes estejam motivados e vão atrás da gente e vice-versa, né? Porque professor, quando você alguém acha alguma coisa para ele fazer dentro da instituição, não tem jeito não. Você tá lá, então aproveitem. Então aproveita, é o tempo que vocês têm, é o tempo que vocês têm de errar. Passa muito rápido. Aí passa voando. 3 anos passa voando, voando, voando. Então é isso, obrigado a todos. Fica meu contato. Depois o Marcos, se quiser passar meu telefone para alguém perguntar, o Marcos tem meu telefone. A gente pode trocar ideia, etc. E espero ir ano que vem presencial aí. Vamos ver se dá certo. Com certeza. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a Valeu, todos. Schneider. Foi um prazerzaço te ter aqui, né? A comissão agradece, a comissão da Semana Acadêmica agradece. E toda a comunidade nossa aí de Arraial do Cabo com certeza curtiu e está agradecendo você, tá bom? Um abraço, melhoras aí para o teu filho, que tudo dê certo. Valeu, cara. Amém. Valeu, cara. Valeu, parabéns aí. Valeu, Marcos. Valeu, Fernando. Abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.